sem treinamento, o dog não desenvolve 100% as suas habilidades de guarda e proteção, por melhor que o dog seja na sua guarda natural, na sua proteção natural, na sua preservação de si mesmo, do seu ambiente, dos seus donos naturalmente. Então, uma pessoa profissional na figuração, no manejo de guarda e proteção, ele vai conseguir tirar 100% do dog. O Baruch mesmo, ele não exerce aí, eu acredito, 40% das suas habilidades de guarda e proteção. Para ele desenvolver a mais, teria que haver a figuração, esse contexto, dele poder entrar em combate com uma pessoa, porque a figuração aí é só para a pessoa, o ser humano. O dog ele está no combate real, para ele é um combate real. O dog ele não está figurando. Quem está figurando aí são as pessoas. O dog ele está no ataque real. E quanto mais você treina alguma coisa, melhor você fica na direção, no esporte, de luta ou não, natação, basquete, futebol, corrida, musculação, estudo. Quanto mais você lê sobre um assunto, mais você vai entender a prática daquela teoria, ainda mais se você aplicar o conhecimento em si. Então, quanto mais o cachorro está ali combatendo, lutando, mais ele está se aperfeiçoando e mais você está tirando do dog. Então, eu acredito que o meu dog, o Dog Box Baruch, ele tem muito mais a oferecer no contexto de guarda e proteção. Eu espero, quem sabe, ainda poder fazer esse manejo com ele, fazer uns vídeos e transmitir aqui esse conteúdo do meu próprio dog. E ele parece com o Baruch, né? Vocês olharem, ele parece bem com o Baruch. E eu prefiro o dog com cauda. O Baruch eu já adquiri ele sem cauda, né? Mas para mim, eu acho até mais bonito o dog com cauda. A orelha é relativo, né? A orelha cortada fica mais imponente, né? Mais assustador, mais intimidador. Mas eu prefiro o dog com cauda. Cortam-se a cauda do dog, não tem judiação nisso, é filhote, eles não sentem dor, etc. Mas eu acho mais bonito e também é uma proteção a mais contra muriçocas, insetos, etc. E para mim deixa esteticamente o dog mais bonito com a cauda, né? Então se a gente vê aí que é um box também assim muito bonito, 1 ano ele já está nessa pegada aí. Quando ele esteve ali com os 3 anos de idade, já estava realmente pronto. É um dog que não é um dog para falar que não morde, como se costuma falar dos boxes, né? Não morde, não faz guarda. Então, com certeza, aí, se alguém entrar aí na residência ou se estão fazendo aí guarda pessoal, for agredir aí o dono desse dog e etc., com certeza a pessoa teve ou teria uma grande surpresa. Então, é um manejo diferenciado. Essa mordida aí que ele está fazendo aí na área aí do tórax, do peito, ela está sendo direcionada, ela é proposital. A gente percebe que o adestrador aí, eles estão realmente querendo que o cachorro morda nessa área. Tem uma imagem que a gente percebe até que ele oferece mais assim o peito do que o próprio braço. Então você pode fazer o manejo e escolher onde quer que o dog ataque, mas com responsabilidade, com domínio, com controle. E é interessante esse manejo aí, ó, que ele está fazendo, dando carinho no dog, mas para incentivar o dog também, né? Mas tem aquele contexto também de quando o dog ele está atacando, ele está agressivo, pessoas querem fazer carinho no cachorro, querer adular o dog, para ele parar a agressão, e com isso aí não funcionaria. Pelo contrário, estaria incentivando ele a continuar aí no combate, na luta, na agressão. Então, muito interessante esse vídeo. Parabéns aí a esses adestradores, parabéns aí pelo dog, e que mais pessoas possam ter consciência do manejo correto e de trazer aí uma melhor educação aí para os seus dogs, como num todo. Beleza, gente? Fique com Deus, tudo de bom. Então, mesmo ele com sabedoria, ele caiu em tentação. Agora, se ele estivesse cheio do espírito do temor de Deus, ele não tinha caído em tentação, irmão. Ele tinha se desviado do mal, como foi com
Jó, como era com Samuel, como era com Noé. E alguns criticam Noé lá dele beber daquela vinha lá e condena como se fosse pecado. Mas em nenhum momento você vê Deus exortando ele ali. Eu acredito que ele bebeu ali e ficou bêbado até na inocência. Porque ele deve ter bebido, deve ter gostado, achado gostoso e começou a beber, de repente ficou bêbado. Acho que ele nem sabia que ficava bêbado. Bem, é um pensamento. Mas a Bíblia em nenhum momento condena Noé não. Porque quando alguém peca na Bíblia, irmão, que desagrada a Deus, Deus coloca lá nas Escrituras. Está lá nas Escrituras. Deus não esconde pecado de ninguém, nem do servo dele ele não escondeu, nem de Davi, nem de Sansão, nem de qualquer outro. Pecou, Deus mostrou lá a condenação. Agora, quando Noé bebeu do vinho que ele ficou bêbado, não mostra Deus condenando ele. Mas isso é outro assunto para outro momento. Então, quando o Mazinho me falou assim, Deus te está dando o espírito de ciência, na hora me veio isso. Eu falei, tá batendo certinho, porque a outra irmã lá que veio profetizar, falando que eu tinha recebido o espírito de sabedoria. E agora eu estou recebendo o espírito de discernimento. E outro aspecto importante, quando a irmã me disse que Deus estava me dando o dom da sabedoria, ela enfatizou que eu estava subindo um degrau. E uma coisa que chamou a minha atenção bastante é que quando o pastor Mazinho falou que Deus estava me dando o dom da ciência, ele enfatizou que eu estava subindo mais um degrau. Então, a primeira vez, a irmã falou que eu estava subindo um degrau. E o Mazinho falou que eu estava subindo mais um degrau. Isto também chamou bastante a minha atenção, porque como que confirmando o que eu estou falando aqui e o que está nas Escrituras. Que primeiro aspecto do Espírito Santo é Senhor. O segundo, a sabedoria. E o terceiro, discernimento. O quarto, conselho. O quinto, fortaleza. O sexto, conhecimento. E o sétimo, temor do Senhor. Que é o mesmo Espírito Santo, mas são aspectos de operação especial ministerial para o indivíduo ou mesmo para uma congregação, conforme a vontade do Senhor. Então isso também marcou muito dentro desse contexto a qual eu estou falando aqui, estou explicando que primeiro eu subi um degrau recebendo o espírito de sabedoria, depois eu subi outro degrau recebendo o espírito de ciência, ou entendimento, inteligência, discernimento espiritual, está no mesmo aspecto do terceiro aspecto do Espírito Santo. E o Mazinho não escutou a irmã profetizando e revelando para mim. Esta profecia de uma outra foi 5 anos depois. Bate conforme as Escrituras, porque quando você recebe o Espírito Santo e você crê em Cristo, automaticamente vai te gerar sabedoria. Quando você está praticando a sabedoria, Deus te dá discernimento. Quando você tem o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e discernimento e pratica, você tem conselho de Deus. E quando você tem o Espírito do Senhor, sabedoria e ciência e conselho e pratica, recebe o quê? Fortaleza de Deus. E quando você pratica a fortaleza de Deus, você recebe o temor de Deus, que é o desviar do mal. Mas ainda que você receba do temor de Deus, desviar do mal, você deve continuar buscando a Deus, que ninguém conhece Deus na sua totalidade. Nem os anjos que estão lá com Deus conhecem Deus na sua totalidade. Eu tenho um vídeo que eu explico de um testemunho, e eu tendo um diálogo aqui com um espírito maligno, um demônio, e eu pergunto para ele: o que você sente mais falta lá no céu? Aí ele falou assim: a escola da ciência.
E a Bíblia fala que o temor do Senhor dá instrução à sabedoria. Então, Deus, Ele dá aula à sabedoria. Deus dá aula ao discernimento. Deus dá aula ao conselho. Deus dá aula à fortaleza. Deus dá aula ao conhecimento. Deus dá aula ao temor. Então, os 7 espíritos que estão diante de Deus, Deus instrui, Deus dá aula à sabedoria. Tem um outro vídeo em algum lugar aí falando sobre isso. Que Deus, Ele ensina a sabedoria. Deus ensina a inteligência. E esses espíritos, que são 7 aspectos de Deus, eles nos ensinam. Então, o conhecer Deus é algo que deve ser contínuo. Não há como esquadrinhar Deus. Nós vamos passar a eternidade toda lá no céu e ainda nós vamos estar conhecendo Deus, mais de Deus. Porque como Deus é mais do que eterno, olha só, Deus é mais do que eterno. Quem criou a eternidade é Deus. Então Deus ainda está acima da eternidade. Tem nem como compreender um negócio desse, né? Como é que compreende? Tem gente que não compreende nem que Deus sempre existiu. Como é que Deus vai compreender que Deus está acima da eternidade? É como, por exemplo, a eternidade tem um começo, mas nunca tem um fim. Mas Deus está além do começo, porque quem criou o começo foi o próprio Deus. Então louvado e honrado e glorificado é o Senhor.